Olá, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um encontro de arte em tempos de guerra. E essa noite nós vamos continuar conversando sobre a beleza, antes de retornarmos às questões dos gêneros artísticos que já foram abordados, por exemplo, a questão do retrato. E mais para frente nós vamos ver a paisagem, a natureza morta, as pinturas religiosas, os temas, pinturas históricas, os temas mitológicos, etc. E eu vou contar que a live de hoje para mim é complicada. É complicada do que eu vou fazer. Sei lá se eu vou ser bem sucedido aí nas questões que eu vou trazer para vocês, porque é tão abstrato. E aqui conversar com vocês através desse aparelhinho, de uma tela de celular, com um livro de tamanho tão grande que eu tenho que mostrar, é no mínimo insólito o que pode resultar de tudo isso. Mas vamos lá, a gente se esforça para falar de algumas coisas que são caras a nós, que são as questões artísticas, as questões que estão envolvidas com o fazer artístico e o ver, né? A Clara Infante está dizendo que eu gosto desses desafios. Eu diria que eu gosto de não ser previsível, Clara. Eu acho que se a gente puder não ser previsível, a gente se expõe e também coloca, desestabiliza, né? E a arte tem a ver com desestabilização, né? E eu acho que é muito rico a gente poder trocar isso, tantas ideias que nascem e nascem da experiência de cada um de vocês, né? Eu queria dizer também que eu gostaria que hoje vocês falassem bastante. Eu não sei, parece que o equipamento Instagram permitiria ter um lugar onde vocês podiam fazer mais perguntas, mas enfim, obviamente eu vou pedir as perguntas concentradas nas questões que a gente vai trazendo, né? Sobre a beleza. Como várias pessoas estão entrando agora, eu gostaria de lembrar que eu fiz um parênteses logo depois que eu fiz 4 lives sobre a questão do retrato, abordando alguns aspectos do gênero artístico retrato. E aí, antes de dar continuidade a outros gêneros artísticos, eu achei que era importante fazer 2 lives sobre a beleza. E hoje é a segunda. Quem não tiver inscrito, para receber meus e-mails, que eu sempre trato, pelo menos uma vez por semana, eu lanço uma questão artística. A última semana eu lancei uma questão política desse momento, a destituição, a exoneração de uma diretora do Museu Nacional de Belas Artes, de uma maneira muito estranha, não apropriada, para quem está cuidando das questões da cultura. Então eu mostrei toda a minha indignação e preocupação com isso. Mas nessas comunicações que eu faço semanais, através do e-mail, eu também tenho uma possibilidade de anotar endereços de pessoas que têm interesse nas artes plásticas e também na maneira como eu abordo, etc. E para eu poder continuar mandando outros tipos de comunicação. Então eu preciso que bastante gente para poder me comunicar também por ali. Então quem quiser, vai no meu story e deve ter um link para deixar o e-mail. Se não, manda uma mensagem, aí eu vou recolhendo os e-mails possíveis, tá? E então, para falar de hoje, que eu falei que é uma live que eu tenho uma certa dificuldade, que é bastante abstrata. É mais fácil eu falar de um artista, de dar um mergulho na obra dele. Hoje eu vou falar de tanta gente, eu vou falar de uma coisa que eu já abordei, inclusive eu acho que até no curso. Falando o que aconteceu com a noção de beleza. A noção de beleza, ela nunca foi igual, e ela veio se modificando, mas mais acentuadamente, a noção de beleza, ela se acentua a partir da modernidade. E como que a gente vai datar a modernidade? Eu não estou sendo preciso, podia datar a partir
vamos dizer, pensando, é um artista falando para vocês. A partir do William Turner, no finalzinho do século XVIII para XIX, será que é isso? Ou então no Goya, pensar, ou então no Manet, Edouard Manet, enfim, eu não estou dando um marco, mas a gente vai ver que o que aconteceu, que foi nesse tempo, principalmente no século XIX, uma mudança para a gente entender o que aconteceu com a beleza e por que nós nos encontramos numa espécie de desamparo de apreciação das questões artísticas. A gente precisa entender que mudou a maneira de validar, de dar valor no sistema da arte à obra de arte. Então, antigamente existiam valores que balizavam, que davam uma medida, né, da noção de arte. Então você tinha a academia de artes, né, ou então antes você tinha uma função sagrada, e também, assim, onde a arte era portadora de uma mensagem religiosa. E aí você tinha parâmetros muito definidos. A partir do século XIX, você vai vendo gradativamente uma perda também da questão do ofício. E vão surgindo, não são só perdas, são mudanças de parâmetros, de cânones, né? Então, até então, vamos dizer, até finalzinho do século XIX, os artistas tinham uma situação mais estabelecida, que eles trabalhavam dentro dos gêneros artísticos que eram dados pelo próprio sistema da arte. Então, a paisagem, o retrato, a natureza morta, os temas religiosos, temas mitológicos, etc. Então os artistas estavam, vamos dizer, desenvolviam um trabalho assim. Mesmo se pegasse um artista do século XIII, também não é que ele começava a trabalhar por uma noção de expressão subjetiva, de jeito nenhum. Ele trabalhava numa guilda, quer dizer, numa oficina, com a figura de um mestre e outros discípulos, como eram produtores de imagem, vamos chamar assim, e atendiam o mercado, por exemplo, europeu, né? Mas durante muito tempo, então, a ideia de belo e de beleza, ela vinha calcada, vamos dizer assim, alicerçada, construída em cima de valores assim objetivos, né? Como eu falei, da academia, né? Onde medidas e proporções regiam essa noção, né? E também a noção de beleza vinha muito de uma observação da natureza, do real, algo exterior, e que dava uma medida, né? Que dava proporções. Bom, o que a gente vai ver, né, a partir de meados do século XIX para diante, isso aqui não é uma aula, hein? Eu estou só traçando uma coisa assim, um panorama. Então a gente viu uma desconstrução da estética clássica como parâmetro para a gente ver, apreciar uma obra de arte. Bom, e aí nos encontramos, né? Vamos dizer assim, finalzinho, começo do século XX, onde a subjetividade ganha um lugar, uma preponderância tão grande que as referências fora, aquilo que podia balizar a noção de beleza, fica mais complicado de estabelecer. Então, é um pouco aí que nos encontramos e aí que apareceram vários complicadores. Então, na live de hoje, desculpe, o que eu não vou fazer de jeito nenhum, é traçar alguma coisa clara para vocês. Eu selecionei de uma maneira bem caótica um monte de trabalhos que eu poderia usar um superlativo. Nossa, que bonito, que beleza! E é claro que vai ter meu gosto, e eu vou abrir isso para vocês como questão,
questões bastante complexas para a gente decidir. E para abrir, eu estou falando muito, deixa eu ver o tempo, eu vou abrir com um trabalho da Mira Schendel. Um trabalho da Mira Schendel que tem um caráter, é um trabalho extremamente singelo, mas ao mesmo tempo extremamente provocador. É um trabalho que ela escreveu, que beleza. Desculpe, que beleza. E que ele é um nada, mas dentro da obra da Mira Schendel, esse acontecimento, vamos dizer assim, insólito, esse acontecimento destituído de qualquer solenidade, ele pode ser o ponto de partida para a gente perguntar a condição, o estatuto da beleza no século XX e XXI. E aqui, a Dricati está me fazendo uma pergunta. É uma pergunta? Não, eu acho que é uma afirmação. E até é engraçado que na minha memória existia uma exclamação, que beleza. Mas eu estou vendo que o Roberto Cimino pôs a exclamação em vermelho, mas ela não tem. Mas é engraçado que na minha memória tinha. Quando eu fui procurar hoje, eu não encontrei. Você vê que como a memória da gente pode pregar a peça, né? O Roberto Cimino está dizendo sim, ela não tem, né? Eu imagino que é isso que você queira dizer, Roberto. Na sua reprodução tem, que na minha memória tinha a exclamação, aqui quando eu encontrei nessa não, enfim, eu acho que é uma afirmação. De qualquer forma, também encontrei um sim da Mira Schendel, que é muito próprio dessa positividade da questão da arte, que é uma provocação, né? E então, para começar, eu vou fazer um relato, que eu não gosto muito de fazer relatos subjetivos, mas então o Roberto está falando, é uma afirmação, né? Que beleza. Uma experiência que eu tive, uma experiência estética, foi eu vi mais de uma exposição de um curador, decorador, uma figura, não sei se ele é cenógrafo, Axel Verwoerd. Ele é de origem belga e ele fez na Bienal de Veneza uma exposição chamada Infinitum. Eu acho que eu já comentei, não sei se foi numa live ou num curso que eu dei, que foi uma coisa extremamente impactante. Impactante por vários aspectos. Já que eu estou sendo um caráter confessional, eu estudei em Veneza e essa exposição foi no local onde eu tinha ateliê, que é o Palazzo Fortuny, em Veneza. E lá, no último andar, estava tendo essa grande exposição do Axel Verwoerd, Infinito, onde ele fazia uma junção de obras de arte de várias épocas, de vários períodos, com às vezes séculos, às vezes milênios de separação entre as obras, e curiosamente não havia etiqueta. Então era uma provocação do olhar. Onde você olhava, você via obras, você tinha um interesse, se aproximava, você podia ter um impacto com elas, mas nada te dava nenhuma garantia. Era o seu encontro com a obra, que eu estou dizendo a garantia do autor, do título, do ano que ela foi realizada, nada. Era um encontro estético, é um encontro com o ver, onde você tinha que elaborar, e você começava a fazer leituras cruzadas entre esses vários objetos, obras de arte, pinturas, esculturas, mobiliário, objetos inúteis, podia ser um tecido jogado em cima, podia ser alguma coisa até da ordem kitsch, assim, de uma estética industrial, repetitiva, enfim.
mas que provocava, tinha esse caráter, era provocador. Era provocador do quê? Do olhar e da reflexão. Porque não deixava a gente desamparado frente a uma coisa que eu não sei o que é. Você fazia uma espécie de um ping-pong com tantas obras e assim expostas de uma maneira não solene. Você podia ter encontrar uma aquarelinha do Cézanne encostada numa cabeça grega. Enfim, eu estou descrevendo uma sensação onde você ficava à deriva nessa sala, vendo objetos e percebendo que cada um deles te mobilizava esteticamente fazia essa indagação. O que é que liga entre eles? É o que me orientou a pensar um pouquinho a live de hoje. Então, é uma live meio doidinha, tá? Deixa eu ver só um comentário. O Roberto Mino fala: me parece que o caminho da arte, no sentido do seu aprofundamento, segue o mesmo caminho do homem, de fora para dentro, do mundo objetivo para o mundo subjetivo. Eu concordo com você, eu acho que é isso. Mas eu acho muito importante a nossa relação, como nós somos afetados por um encontro com uma obra e a elaboração que a gente faz disso, né? E a função do artista é ajudar, provocar, mas também ajudar essa elaboração, né? Aliás, não só do artista, todos os agentes do sistema da arte, que são as instituições, as galerias de arte, institutos, etc., os críticos de arte, os professores, todos os transmissores, né? Bom, voltando a Axel Verwoerd, por exemplo, eu vou dar uma ideia do que poderia ser uma exposição dele. Numa exposição onde a curadoria dele, ele pode perfeitamente pôr uma estante de livros, como se tivesse levado da casa dele, e aqui, nesses objetos que ele põe dentro, ele pode pôr uma peça egípcia com um vaso, sei lá, da dinastia Ming chinesa, etc. E tudo isso causa, você podia falar, seria o museu afetivo de alguém? Ou o que é isso que ele está provocando? Eu acho que é insólito, no mínimo insolente, uma operação, mas que restabelece a prática do olhar. E eu acho que é isso que eu defendo, e é isso que eu podia dizer para vocês que me move, enfim, inclusive o motivo de eu estar aqui. Eu podia estar perfeitamente fechado no meu ateliê, trabalhando e almejando alguma coisa que é chamado do sistema da arte, que se mostra muitas vezes gasto, né? Viciado. E então eu sinto que uma maneira de me oxigenar, de dar novos ares, novos significados, uma amplidão também de interlocuções e um sentido mais, por que não dizer, político do trabalho, onde tem uma mistura de uma posição ética e política de fazer o trabalho, que não é só o meu trabalho físico de pintor, de desenhista, de gravador, mas de colocá-lo no mundo, colocar, vamos dizer, o que me guia, como o que orienta o meu fazer, né? Bom, falei demais, eu vou avançar agora em imagens. Como eu falei, eu vou fazer sempre relações. E as relações que o Axel Verwoerd faz, algumas vezes eu vou fazer as dele, outras vezes eu estou pegando. Então, pode parecer bastante confuso, tá? Mas acho que é para ser mesmo. Deixa eu só ver. Então, deixa eu ir começar aqui. Eu vou começar com uma outra imagem. Não, acho que aqui mesmo. Vou começar, por exemplo, eu podia misturar um desenho muito sintético do Picasso, que eu podia estar encontrando, olhá-lo, e aí eu não tenho mais nenhuma das garantias. Quando eu olho esse, eu olho um trabalho, um fragmento de um desenho do artista do expressionismo abstrato norte-americano,
Cy Twombly. Quer dizer, a relação entre esses dois trabalhos, mais provável que não. Mas o fato deles estarem lado a lado justamente não tem. O que tem em comum são situações onde eu me detenho para olhar e eu procuro qual é o acontecimento. Quando eu olho o trabalho do Picasso, o acontecimento está na representação. A representação, ela contém uma figuração. É uma figuração que chega por um processo de síntese, né? Que eu posso dar nome a essa representação, uma associação simbólica, né? Nessa aqui do Cy Twombly, não. O acontecimento aqui é o ato puro, é um frotar, um raspar um lápis, um giz de cera, um grafite sobre uma superfície e transformar isso num acontecimento. É muito abstrato, é muito teórico. Vamos viajar nisso, não tenta entender muito, porque também não tem o que entender. Mas talvez o sentido da live de hoje e falar o que está acontecendo com a beleza, aqui talvez seja uma chave, uma operação que exige relação, que exige busca de referências, que pede diálogo. Diálogo com o quê? Não sei. Com isso, por exemplo, o Axel Verwoerd, ele pode mostrar uma escultura em fibra, nem sei que artista que fez essa obra. O que ela tem em comum é a figura humana, não sei, mas é engraçado que alguma coisa que nos escapa, às vezes eu encontro sentido na relação, outras vezes não encontro, mas justamente por não encontrar o sentido, há uma desestabilização e o que sobra é a experiência do olhar. Então eu podia ver um fragmento de uma escultura romana. Não, aquela obra não é do Segal, não, do George Segal. Não é não. Eu poderia olhar no fim, mas sabe o que acontece? Tem muitas obras, mesmo essa escultura aqui, eu não sei dizer quem é. Aquela não é do George Segal, não. Alguém aqui, a Cristina Santos está dizendo pura psicanálise. Pura psicanálise, o quê? O que eu estou fazendo? Não, eu acho que é um conhecimento humano. Na contemporaneidade, tem uma hora que a gente tá precisando fazer uma ginástica intelectual. E eu acho que é isso que eu estou tentando passar para vocês, né? Onde a gente vai fazer uma ginástica, buscar referências, buscar associações para tentar criar espessura naquilo que a gente está vendo, né? O Roberto Simino está falando, é um estímulo à subjetividade que tem o poder de libertar o observador, deixá-lo livre, o Cy Twombly. Eu acho que sim, é o que eu entendo, né? É a procura de estimular. Quer dizer, o sentido disso, quando eu olho esses dois trabalhos, é claro, qualquer obra, qualquer historiador, a gente sabe que você precisa ver a obra, entendê-la, contextualizá-la, achar em que contexto ela foi produzida. Então eu não vou olhar uma pintura do século XIX, uma pintura do gênero histórico, que enaltecia uma batalha, enaltecia um feito heróico. É claro que aquilo está regido por um sistema de valorização que tem que ser entendido, sem dúvida, daquela maneira. Mas, de uma maneira artística, a gente pode ser um pouco insolente e tentar misturar os tempos. Então, misturando os tempos, acabando com a noção histórica, sobra o ser humano. E acho que talvez essa seja a minha posição artística, tentando falar para vocês de resgatar o humano. O humano para quem?
não para o sistema da arte, de devolver o humano ao humano, a nós mesmos, devolver o que nos faz humanos. Então essa que é a minha posição. Mas talvez eu nunca tenha falado tão assim no sentido confessional do que eu acredito, tá? Então deixa eu ver, a Elizabeth Glass está falando assim: até o modernismo, a relação entre o artista e o consumidor da arte era de indivíduo para indivíduo. Quando a arte se torna commodity, a obrigação do novo e impactante num espaço saturado de imagens, sem dúvida. Deixa eu até fazer um comentário. Nessas comunicações que eu faço, semanais aí, que eu pedi para vocês se inscreverem, eu falei, já que nós estamos no carnaval, eu sempre tento dar alguma coisa da circunstância, eu falei da Sociedade Pro Arte Moderna, dos modernistas, na década de 30, que foi formado pela Tarsila, pelo Mar de Andrade, agora não vou lembrar todos, o John Grass, a dona Olivia Guedes Penteado, a Mecenas, enfim, o Lazar Segal, entre outros artistas. Mas era engraçado, uma sociedade altamente elitista, fechada, e até estou falando de um baile de carnaval, durou só 2 ou 3 anos essa sociedade, mas é muito como operava o sistema da arte, a modernidade. Para quem que ela estava falando? Estava falando para eles mesmos, para aqueles que viajavam para a Europa, para aqueles que tinham informação. Você vê um lado bastante elitista, muito diferente do modernismo europeu. Então é interessante a gente ver isso. Eu nem sei mais por que eu estou falando isso. Eu acho que eu queria falar um pouco das ginásticas que a gente tem que fazer e um pouco olhar, contextualizando, fazendo sempre um ping-pong. A gente vê um acontecimento, um fato histórico, um fato artístico, e a gente tentar inscrevê-lo em várias épocas. Por exemplo, aqui o Axel Verwoerd, ele tem uma coisa incrível, que ele é capaz de pegar um pedaço de raiz de árvore, e aí ele pega uma fotografia de um cara bem, não sei se é do Robert Mapplethorpe, se eu não me engano, esse torso, e ele põe lado a lado numa exposição. Então, de repente, tem uma coisa que a raiz tem uma beleza e o torso também tem uma beleza, e ele te faz pôr em contato o que isso tem em comum ou não comum. O que eu acho mais importante é esse exercício, esse blá 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 que a gente começa a fazer quando a gente está atingido, tocado por uma experiência estética ou por imagens que têm uma potência. De novo, eu pego uma fotografia do Robert Mapplethorpe, um dos maiores fotógrafos do mundo, assim, né, norte-americano, e eu posso olhar ao lado desse trabalho ou desse. Não importa nem quem é, porque esse curador, fazendo essa insolência de tirar o nome, e está num cantinho nas exposições que eu visitei dele, estava escondidinho numa parede o nome dos autores, as referências da obra, da técnica, etc. Mas ele nos colocar no desamparo desse tipo de informação, desse salva-vidas, e me pôr só em contato com o ver, eu achei talvez das coisas mais fortes que eu vi na minha vida artística, na minha vida de adulto, onde eu tive contato simplesmente com o ver, onde eu não pude ter nenhum pix como uma criança, nenhum conforto de dizer, eu vi. Não, ali eu tinha que ver se aquela aquarelinha, eu falei, nossa, parece um Cézanne, ou outra do lado é um Paul Klee, ou de repente uma garrafinha de plástico produzida pela indústria com um suquinho dentro, ao lado de uma escultura do Giacometti. Então, de repente, resgatar para a arte esse encontro com o que de humano está dentro dela. E é isso, essa é uma posição artística que eu acho que eu defendo, e estou nessas lives tentando falar isso, né? E eu sinto, alguém está falando, usou a palavra urgência. Urgência sim,
porque a arte ela ficou muito mais autista do que artística. Ela ficou falando para si mesma. E quanto mais ela fica nessa posição, mais ela serve para regimes totalitários. Então as vanguardas, estou falando uma coisa bem pesada aqui, não é à toa que as vanguardas, já no início do século XX, flertaram, todas, com regimes totalitários. Muitas vezes foram rechaçadas e dali foram para outras posições históricas e políticas. Mas eu acho que a gente está num momento onde é um momento tão complicado, momentos tão difíceis, nós só estamos começando a atravessar. E é interessante pensar se a arte... será que até puxar um freio de mão? Quase dar um cavalo de pau, né? Ou não, eu não estou defendendo nenhuma posição, eu só estou trazendo uma questão que eu acho que é importante resgatar o quê? Eu diria, um pacto com o humanismo. A arte, ela é guardiã do humano para o humano, para devolver o humano ao humano, coisa que a religião não foi capaz de fazer, né? Então, eu acho essa posição. Por exemplo, eu fiquei muito impactado com essa exposição quando eu vi uma cabeça da antiguidade ao lado de um trabalho do Boltanski, que é um artista contemporâneo francês. Então, é engraçado que a gente não consegue fazer. Você pode, assim, se for um sociólogo, ele faz uma teoria, aí uma pós-graduação dessa relação. Um antropólogo também. É interessante, o artista, essa relação que não cabe, ela é insólita política, ela não cabe nos discursos. Mas parece que encontra alguma coisa, pelo menos para mim, eu espero que eu esteja dividindo isso com vocês, alguma coisa inquietante que não cabe e por isso mesmo importa. Tá? Vou ver o que vocês estão comentando, porque eu não sei, estou falando muito sozinho aqui. A Leila Ferrani está falando para eu falar, que é provocativo e falo. A Juliana quer saber, é um nome complicadíssimo, Axel Verwoerd. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, porque ele é flamand lá da Bélgica, tá? E a Neia está dizendo se seria um diálogo de formas. Eu acho que é mais do que de formas. É de formas também. Às vezes não tem diálogo. Quando esse curador pega uma raiz e pega uma escultura, a raiz ela foi moldada, vamos dizer, pela natureza, pelas forças da natureza. Ela não é regida por uma posição estética. A escultura, sim. Mas quando eu posso pegar uma raiz aqui, assim, na mão e falar, nossa, que bonita, que beleza. Aquela frase da Mira Schendel. E, de repente, eu posso olhar uma escultura do Brecheret e falar, que beleza. Por que eu estou usando, eu estou adjetivando da mesma maneira? Então, é interessante isso, né? Então, é isso. É uma reação diante da obra e ver que interjeições a gente faz, a gente produz, e o que a gente faz com isso, né? E aqui a Sandra Baroni está fazendo um comentário sobre justamente essa obra, né? A raiz, aquela que eu peguei na mão, né? Ela ganha uma potência por estar ao lado do torso, ela está se interrogando. Eu não acho não, Sandra. Eu tenho uma experiência, eu me lembro que eu estava andando numa praia no Nordeste e eu encontrei um tronco, era numa área de areia, como uma duna de areia muito seca, e esse tronco de areia, ele já devia estar há muito tempo, ele estava completamente ressecado, e ele é lindíssimo, até hoje eu tenho esse pedaço de tronco guardado. Então, ele não é que ele ganhou potência por outra coisa. Eu vi naquela forma, eu vi naquela ação do tempo sobre aquela matéria. Ele estava impregnado de um mistério para mim que me devolvia alguma coisa de humano.
Para mim, não sei, estou pensando agora, sei lá o quê. E eu acho isso. Então, nem sempre é por relação. Mas você tem razão. No livro e na exposição, era por relação, você tem toda a razão. Mas uma primeira pessoa que acha. Tem uma brincadeira do Picasso, não sei se é verdade. Ele vem caminhando numa estrada, ele encontra um guidão de bicicleta e o selim, o banco, jogados, separados. Ele pega e fala, exclama: nossa, olha um selim e olha um guidão. E quando ele junta essas duas peças, vira a cabeça de um touro. E ele fala: nossa, olha, eu fiz um touro. E a lenda, sei lá, a fábula, que ele teria jogado isso na rua e de novo se desperta e alguém fala: olha um selim e olha um guidão. Então tem essa operação de transformar, de tirar do real, leva a um território da fascinação e vê a cabeça do touro. E de repente outros não são capazes de fazer essa operação. Então, Sandra, tento te responder dessa maneira, tá? Aqui, aquele desenho, sim, todo rabiscado que eu mostrei agora há pouco, era do Hans Hartung, sim. Agora, alguém está falando da experiência, né? Da experiência sem explicação, mas não pode ficar passivo na pura experiência. Se não houver elaboração, não é nada. Lembra que eu sempre falo, sensação não é conteúdo. Sensação, não pode parar na sensação. O que nos faz humanos é muito mais do que a sensação. Sensação, qualquer ser vivo tem, né? E isso é bom lembrar. Então, o que nos faz humanos é a capacidade de elaborar a sensação, associá-la, contextualizar, etc., e fazer dela pensamento. E por isso a gente fica mais livre, né? E aqui a Gracinda faz um comentário interessante. Não, o tripé da arte é o olhar, o contextualizar e o fazer, né? O ofício. Interessante. E a Ivone me pergunta assim, se eu busco explicação para o que estou vendo. É isso a tua pergunta, Ivone? Você está falando naquela exposição? Explicação, eu não sei se é exatamente a palavra explicação. Eu acho que através do encontro, de ser afetado visualmente, nesse caso, né, pelo encontro, eu acho que suscita em mim uma série de referências, uma série de sensações, acordam lembranças. E a elaboração de tudo isso, com o instante já da coisa que está à minha frente, que provocou isso, é o conteúdo da arte, a meu ver. A Tamara falou que alguma coisa é terrível, eu não sei o que é terrível, Tamara. E o Roberto falou: o que eu falei duro aqui? Não entendi, eu perdi uma coisa que vocês falaram. Então, um pacto com o humano, sim, eu acho que a arte tem que ter. Tem que ter, sim. Aliás, não só a arte, hein? As atividades humanas, a ciência, né? A tecnologia tem que ter um pacto com o humano. Quando a gente pensa assim, a indústria automobilística, quando surgiu, já nascendo o capitalismo, né? O Henry Ford, né? Fez a Ford, ainda talvez por eles serem luteranos, assim, ainda aquele capitalismo tinha uma certa dose de humanismo. Hoje, quando você pensa que há uma cadeira até ensinada na Getúlio Vargas, que é o máximo do lucro, eu não sei mais que pacto com o humanismo que tem, né? Então, eu acho que as coisas estão muito mais complicadas. Quem está em perigo é o humano, né? Que mais? A live de hoje é muito mais papo aqui do que... Eu tenho tantas coisas, mas aleatórias que eu vou mostrando para vocês. Tem outros livros aqui, enquanto eu vou olhando o que vocês falam. E tem a Drica fala assim, tem um fio do humano que a gente tem que resgatar, né? Eu acho que é isso que quer dizer.
É legal a gente falar, tem que, né, Drica? Mas nós não vamos conseguir. É legal que nós somos condenados a esse fracasso, tá? Saber que não vai dar certo. Imagina, agora com tudo, nenhum de nós vai pegar mais nada. Imagina, nós estamos num país que desmanchou, que frente, nós assistimos em 2 anos e pouco um desmanche total de um projeto de sociedade, né? É muito complicado o que nós estamos vendo e eu duvido que qualquer um de nós esteja vivo para alguma coisa melhor. Desculpe o pessimismo. A Sandra está falando, há uma necessidade de uma ginástica intelectual, viu, Sandra? Não tem possibilidade de outra coisa, de uma passividade. Quer dizer, eu posso olhar um afresco do Piero della Francesca de 1430, 1450, mas eu posso olhar também uma pintura que essa não é do Rothko, não sei que artista que seja pura sensação. E de repente, o que acontece? O que aconteceu com a arte? Essa pintura é uma pintura do século XX, final do século XX, que tem esse degradê que vai indo, né? Quer dizer, é um encontro com a cor como pura sensação, onde ela abdicou de qualquer representação. É um momento da arte, a arte chegou a isso, né? Ela não pode ficar parada nisso. E ficar parada nisso é o academicismo hoje. Isso ser feito hoje é um academicismo. Mas é interessante a gente olhar o que de humano tem aqui e tem aqui. A minha posição artística é essa, é esse jogo. Então eu estou defendendo uma posição, eu estou defendendo e acusando a posição das instituições culturais, museus, etc. Tem que mostrar não como um cânone fechado. Você não, ontem mesmo eu vi uma imagem, agora, que está acontecendo no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Tenho 3 pinturas do Volpi. Eu não estou entrando em discussão da qualidade daquelas 3 pinturas, mas são elas, naqueles bonitos painéis de vidro. Um estrangeiro que entra e olha e ouve falar que o Volpi é um dos artistas mais importantes pintores do Brasil, do século XX, não consegue entender. Aquelas pinturinhas, tem alguma coisa que está faltando. E a culpa não é do Volpi, a culpa é da instituição que mostra daquilo, mas que está num pedestal e que não dá os parâmetros para as pessoas operarem por que aquele Volpi é bom. Se eu levava o Volpi, assim, levar 30 Volpis, baixar numa sala de Bruxelas ou de Amsterdã, de Flandres, o país do Rembrandt, o país do Vermeer, se eu não contextualizar, vai ser difícil entender. Senão ele vai ser o pintor da Praça da República. Tem alguma coisa que cabe aos intelectuais, a todos os agentes culturais, darem condições de ver a excepcionalidade que é a obra do Volpi. Não dá para achar que o mundo vai cair de joelhos. Então, eu acho que o fenômeno artístico, a maneira de falar dele, tudo, essa live hoje para falar de beleza, é um pouco isso. Tem que fazer ginástica intelectual, sim, e todas as partes, as instituições, o público, os artistas, mas resgatar basicamente um pacto com o humano. Eu acho que falar de arte não para produzir exclusão, mas para produzir inclusão. A Elizabeth aqui, Glass, ela estava fazendo um favor, ela pôs a grafia correta do Axel Verwoerd, é Axelverwoordt. É um nome bastante complicado, né? E a Leila aqui, Ferrante, diz, não querem pensar, só engolir, o artista tem que pensar, sentir e levar a sério a arte. Pensar, sentir, expressar também, né, Leila? Mais coisas. O artista tem muitas responsabilidades, viu? Ele não pode olhar para o próprio umbigo só e colocar somente emoção dele, né? É mais que isso, tá bom? É super importante.
Sim, aqui a Cristina Santos coloca um lugar, quer dizer, a arte como um caminho também para denunciar, iluminar, quer dizer, o humano. Bom, você vê na pandemia, né? Quantos de nós, na nossa solidão, recorremos a filmes, a livros, a música, como alimento do espírito, né? E o Roberto Simino fala uma coisa que eu concordo plenamente, que o aprofundamento do pensamento, ele não é, pelo amor de Deus, ele não é elitista, ele é o contrário, ele é libertador. Então a gente tem que fazer, daí que tem a responsabilidade das instituições e todos os agentes da cultura, que é de oferecer esse aprofundamento, dar condições às pessoas pensarem, avançarem, né? Nossa, hoje a nossa conversa realmente é uma conversa. Eu estou mostrando poucas imagens, né? E aí eu não sei se eu concordo. A Sandra Filar está dizendo assim: nós perdemos a capacidade de surpreender, admirar as coisas. Não sei se você está afirmando ou perguntando. Eu acho que não. A gente às vezes está meio adormecido, tem um processo de alienação. Mas eu acho que é próprio do ser humano. Tem que fazer acordar. Então a educação do olhar, a educação em todos os níveis é fundamental. O que é transformador, o que é transgressor é educação. Durante séculos a sociedade brasileira nunca, nenhum momento da nossa história apostou na educação. Nenhum grupo social deu no que deu, né? Deixa eu só ver, tem tantos comentários aqui. Eu não sei se a arte é uma, sim, sem dúvida que ela pode ter uma maneira extremamente sofisticada, mas também tem um olhar. Tem tantos artistas assim, eu já dei tantas vezes o mesmo exemplo. Se eu vou no Vale do Jequitinhonha, eu posso encontrar em argila uma peça que tem uma potência expressiva. Então não é que é elitista, quer dizer, tem uma operação, a pessoa tem que estar aberta, né? Eu acho que é isso, né? Jesus Cristo tinha uma parábola falando assim, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Ele vai se referir nessa parábola a uma luz interior. Se não existir essa luz interior, não vai conseguir enxergar a luz que está fora. Então, é isso. Mas eu diria que é do humano essa luz interior. O que, num processo educativo, é fazer acordar essa luz, né? Esse é o sentido político. Claro, e as referências ajudam muito, né? Eu estou olhando o tempo, que a gente tem pouco tempo. Olha, Caio, não fui eu que falei duro que as vanguardas artísticas flertaram com os regimes autoritários, é qualquer historiador de arte. Não é, não. É que aqui fala-se pouco no Brasil, mas qualquer historiador de arte europeu fala, e há muito tempo. Até a Bauhaus. A Bauhaus, até 1936, estava tentando oferecer obras de arte ao regime ao nacional-socialismo. Então, aqui também, hein? Aqui tem todo um paradoxo, um modernismo na década de 30, também se adequando bastante ao Estado Novo de Getúlio Vargas, a ditadura, também isso sempre é interessante, né? Que mais? Aqui a Dricati lembrou do o artista muito interessante, o James Turrell, né, que está em Otim, mas eu não entendi o que se associou com isso. Que mais? Ixi, tem tanto comentário aqui. Essa live está gravada assim no IGTV, tá bem? Eu tenho mais 2 minutos só, senão ela cai. Aí ela não fica. Então, obrigado. Na verdade, eu tenho que encerrar. Olha, talvez, vamos ver se como está o ânimo, em vez de eu começar um outro gênero artístico, eu ainda falo mais uma vez da beleza
da beleza do posicionamento que a gente tem que ter frente a ela em relação ao humanismo, tá bem? Acho que os tempos estão tão sinistros que merece a gente aprofundar um pouquinho mais. Então, se vocês tiverem paciência, nos encontramos na terça-feira que vem, às 9 horas. Eu vou pensar como que a gente continua esse assunto, tá bom? Obrigado muito pela participação aí, pela animação, que me oxigenou bastante. E fiquem bem e cuidem-se, tá bom? Até lá, então. Obrigado, hein?